este mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, nós celebramos neste sábado a memória de São Jerônimo. Ele que foi responsável pela tradução do grego e do hebraico para o latim da Palavra de Deus. Foi fiel ao texto original e com isto ensina a todos nós a mantermos a nossa fidelidade à Palavra do Senhor. Se nós hoje podemos ler, compreender o texto sagrado, nós devemos muito a São Jerônimo. Então, não é um momento somente de pedirmos a sua intercessão, mas é um momento também de agradecermos o dom que ele recebeu de Deus e colocou a serviço da humanidade, a serviço da Igreja de Deus, para que todos pudessem conhecer a palavra do Senhor revelada na pessoa de Jesus Cristo e transmitida por aqueles que ele escolheu. Que nós, queridos irmãos e irmãs, conhecendo cada vez mais o que o Senhor tem a nos dizer, tem a nos falar, possamos ser fiéis ao Cristo que nos salva. Se nós celebramos a memória de São Jerônimo, é importante que conheçamos a sua história. São Jerônimo nasceu no território que hoje chamamos de Croácia, no ano 340. Sua família era rica, culta e de raiz cristã. Era filho único e, por isso, herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma, onde estudou retórica, que é a arte de falar bem, com os melhores mestres daquela época, adquirindo assim ainda mais cultura para a sua vida. Apesar de vir de uma família cristã, Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Aos 25 anos, tomou esta decisão e foi batizado pelo Papa Libério. Depois deste batismo, em oração, sentiu o chamado para a vida monástica. Mas não simplesmente a vida monástica. Era uma vida monástica dedicada à oração, ao recolhimento e ao estudo. Ele descobriu, então, monges que viviam no território que é a atual França, e lá foi morar com eles. Formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Estes dedicavam-se ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. São Jerônimo tinha um temperamento forte e radical, e por isso tomou a decisão de procurar o deserto. No deserto, entrou num ritmo de orações e jejuns tão rigorosos que quase chegou a falecer. Tempos depois, de oração, de jejum no deserto, fortalecido, ele foi morar em Constantinopla. Lá, ele encontrou-se com São Gregório, e este lhe mostrou o caminho de amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus, para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possíveis. Ele tinha facilidade para aprender línguas, então estudou hebraico e grego, com o objetivo de compreender as Escrituras nas suas línguas originais, para transmitir com fidelidade um ensinamento aos fiéis. Esta fama de sabedoria, de recursos para aprender de São Jerônimo se espalhou, chegou até Roma, e o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grande missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria a tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que ao mesmo tempo o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer este trabalho. Ele se tornou então o secretário do Papa. Por causa disso, é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias línguas.
Essas traduções vieram todas daquela primeira que São Jerônimo fez. Este trabalho de São Jerônimo de tradução da Sagrada Escritura durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível, para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Terminado este imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Lá, viveu como um monge no mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e tradução da Bíblia. São Jerônimo morreu no dia 30 de setembro do ano 420, com quase 80 anos. Se tornou padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. Que nós, queridos irmãos e irmãs, inspirados pela história de São Jerônimo, possamos também ser fiéis à palavra de Deus. Inspirados pela história, pela vida, pela dedicação de São Jerônimo, a palavra de Deus, a escutemos agora e a meditemos em nosso coração. O Evangelho para este sábado é Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Raiz Sertaneja, aqui na nossa rádio Desterro, neste sábado, dia 30 de setembro, em que nós celebramos a memória de São Jerônimo, o Evangelho apresenta para nós, quase que encerrando o capítulo 9 de São Lucas, o segundo anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para entendermos melhor esta palavra de Deus, olhemos todo o seu contexto. O capítulo 9 inicia justamente com a missão dos 12. Jesus os convoca, dá poder e autoridade sobre todo tipo de mal, que eles possam proclamar o reino de Deus e curar todas as pessoas. Estes 12 vão em missão, voltam, Jesus realiza a multiplicação dos pães, e em seguida nós temos a profissão de fé de Pedro. Jesus faz duas perguntas: quem dizem as multidões que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. A partir desta resposta, da compreensão de que Jesus é o Messias, o escolhido, o enviado de Deus para salvar a humanidade, ele precisa explicar, fazer com que os seus discípulos e nós, queridos irmãos e irmãs, entendamos que tipo de messianismo é este. Por isso, logo após a afirmação de Pedro, ele vai fazer o primeiro anúncio da paixão. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Após profissão de fé, após anúncio da paixão, revelando quem é o Messias e que tipo de Messias ele é,
nós vamos ter condições para seguir o Senhor. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O messianismo de Jesus passa pela cruz. Jesus, depois de mostrar o caminho do discipulado, apresenta o reino de Deus muito próximo. E após o reino, após a condição da cruz, nós temos a cena da transfiguração. O Senhor mostra o seu corpo glorioso, mostra o que vai acontecer, antecipa o que vai acontecer na ressurreição do Senhor. Realiza mais uma cura, um momento de expulsar mais um demônio, e chegamos ao texto que nós temos agora, o segundo anúncio da paixão. Qual é o primeiro sentimento que nós temos? A multidão e os discípulos, diante de tudo aquilo que Jesus realiza, estão admirados, estão felizes, estão contentes, estão alegres, estão empolgados. Por quê? Porque é um corpo glorioso, porque anuncia a salvação, cura, realiza milagres, expulsa demônios, multiplica pães, sacia a fome daquela multidão. Mas Jesus vai percebendo que esta admiração se baseia muito no material, que eles estão seguindo Jesus porque multiplicou os pães, sacia as suas necessidades, curou de doenças, sacia as suas necessidades físicas, retorna à saúde, tira os demônios, expulsa o mal. Mas falta compreender algo que é de suma importância, que é o essencial para seguir os passos do Senhor. Nós estamos neste mundo caminhando para algo muito maior, é peregrinação. Jesus veio nos libertar do pecado, da morte, nos dar a vida eterna. Então não é simplesmente saciar as nossas necessidades físicas, mas é nos apresentar o verdadeiro reino de Deus, que acontece no aqui e agora da história, mas que nos aponta para o futuro, nos aponta para a vida eterna. E para chegarmos a esta vida eterna, ele já apresentou o caminho. É necessário fazer o mesmo caminho que ele fez, passar pela cruz. Então Jesus faz questão de retomar este assunto. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. É isto que os discípulos e aquela multidão precisam entender. Não é uma empolgação de alguém que vai tomar o trono, de que vai tomar o poder político, de que vai libertar este povo na guerra, na violência. Não. Eles precisam entender que o caminho da cruz está perto de Jesus. E ele vai passar por isso. E os discípulos também precisam. A gente vê que pela realidade da cruz, eles não tinham ainda esta compreensão, como o próprio texto vai apresentar. O sentido lhes ficava escondido. Ainda não entendiam o que o Senhor estava revelando. Mas também, diante deste escondido, tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Tinham medo de descobrir de fato o que era esta cruz que Jesus estava mostrando. E por isso a gente olha a cena da cruz e vemos apenas um dos discípulos e algumas mulheres com o Senhor, porque eles não entenderam este real sentido. Quando se fala de messianismo, a visão deles ainda é um messianismo que passa pelo poder político, estrutural, social daquela época. Então, justamente, exercer a libertação segundo as necessidades apenas físicas daquele povo. Nós, queridos irmãos e irmãs, corremos este mesmo risco de olharmos para Jesus Cristo e vermos nele somente um curandeiro, alguém que sacia as nossas necessidades neste mundo. Então, estou com uma doença, busco o Senhor. Ele me cura, basta e fico por aí. Estou com tal necessidade, busco o Senhor. Ele realiza e fica por aí. Sem um compromisso sincero e verdadeiro que passa pela cruz buscando algo muito maior, que é a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, em tudo que nós passamos, precisamos seguir o Senhor. Seguir o Senhor na cruz é entender que
que o sofrimento, que as dificuldades fazem parte. Mas não é sofrer por qualquer coisa, é sofrer por Cristo. Não é ficar preso a isto, mas entender que em tudo isso, Cristo se faz presente. Que nós, queridos irmãos e irmãs, tenhamos esta coragem de seguir ao Senhor em tudo, até mesmo na nossa cruz. E o que é a nossa cruz? É fazer aquilo que o Senhor fez. Gastar a nossa vida com aquilo que realmente importa. Ele com a nossa salvação. E nós também com a sua palavra. Amém. Encerrando este momento de oração, busquemos a intercessão de São Jerônimo para as nossas vidas, para que, escutando, meditando a palavra de Deus, ela possa criar raízes em nossos corações, crescer e, justamente na nossa vida, dar os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Que a palavra do Senhor nos guie, nos ilumine, alimente e oriente a nossa vida, para sermos cada dia fiéis ao Senhor, que nos chama, que nos convida a segui-lo até na cruz, para a glória da vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, São José, Santo Inácio, Santa Luzia e São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir.